Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast com Família Flamengo. Falar hoje de Flamengo 2 e Vasco 2 pelo Campeonato Brasileiro. Acho que nesse jogo fica evidente um problema do Flamengo que vem desde a sua fundação, que é manter o adversário vivo, né? O Flamengo hoje consegue abrir 2 gols de vantagem, aí deixa o Vasco vivo e no final acontece o que aconteceu. Mas voltando para o início da partida, pela escalação do Leonardo Jardim, né? A gente não tem nenhum dos 3 meias de criação, Arrascaeta, Paquetá e Carrascal não podem jogar, e ele entrou então com o Plata fazendo ali a dupla de ataque com Pedro, Samuel Lino e Luiz Araújo pelas pontas. E esse time, por característica dos jogadores, é um time de velocidade. É um time que pega a bola e logo tenta finalizar. Então é um time muito vertical e rápido. Então acontecia algumas situações. Ou o Flamengo pegava a bola e logo finalizava a jogada, seja tentando cruzar, seja chutando, perdendo a bola, né? E isso dava, o Vasco passou a ter mais bola no pé do que deveria. Outra coisa também que o Flamengo pecou no jogo todo, se eu vou jogar, o Flamengo consegue fazer 1-0, uma boa jogada aos 12 minutos, cruzamento, bate-rebate, o Pedro mostrou toda a sua categoria e fez Flamengo 1-0 aos 12 minutos. Até então, o Flamengo estava tentando tocar a bola, fazer o jogo sem ser de tanta correria. A partir do momento que faz o gol e que estão em campo, o Flamengo põe a sua proposta de jogo de sair mais em contra-ataque, extremamente válido, já que o Vasco estava perdendo. O time do Flamengo, os jogadores de hoje, não tem por característica segurar a bola, tocar a bola, são todos jogadores velozes que pegam a bola e já decidem a jogada. Só que o Flamengo errou passe demais. Um time que vai jogar de contra-ataque a maior parte do tempo não pode errar contra-ataque, não pode errar passe. Você recuperou a bola na defesa, você tem que fazer essa ligação rápida e veloz, porém sem errar passe. E o Flamengo, do primeiro ao último minuto, errou os passes que não deveria errar. Então, assim, mesmo com essa dificuldade dos passes, o Flamengo no primeiro tempo cria algumas boas chances. Aí nós vamos para a situação lá. O Pedro tem uma bola boa para ele chutar, ele chuta para fora. O Luiz Araújo recebe um passe do Pedro cara a cara e chuta terrivelmente mal. Porque caiu na perna direita. Cara, jogador profissional, cara a cara. Caiu na direita, caiu na esquerda, tem que fazer o gol, sabe? A bola pune, como diz o Muricy Ramalho, a bola pune. Depois tem um chute do Plata que o goleiro lá do Vasco faz uma boa defesa, e a única coisa que o Vasco tinha era cruzamento para a área. Então o Flamengo também falhou ao não bloquear essa quantidade excessiva de cruzamento para a área, porque uma hora dá problema, como deu no final do jogo. Então o Flamengo hoje consegue abrir uma vantagem de 1-0, o jogo fica a nossa feição, que é o que? Nós temos Samuel Lino, jogador rápido, o Plata, jogador rápido, Luiz Araújo, jogador rápido. Então ficou pra gente o que? O contra-ataque. E o Vasco, que não é um time extremamente habilidoso, de posse de bola, dava muita bola pra gente, que a jogada deles era intermediária pela lateral, cruzamento para a área, a gente conseguia cortar praticamente todas as bolas, aí que estava o nosso erro. Essa ligação rápida, a gente perdia, errava passe, ou quando acertava o passe, o jogador não tomava a decisão certa, seja tomada de decisão mesmo, seja na parte técnica. Então o Flamengo vai para o intervalo, assim, a minha visão, quando vai para o intervalo, se o Flamengo se concentrar um pouquinho e acertar 2, 3 passos, vai fazer o segundo gol. E não pode deixar o Vasco ficar tanto com a bola.
Eu, né, assim, modestamente falando, eu teria voltado sem o Luiz Araújo e com o Saul ou com o De La Cruz, para ter mais posse de bola. O Flamengo estava ganhando de 1-0, a gente ainda teria o contra-ataque com o Samuel Lino e com o Plata, sabe? Deixava o Pedro um pouquinho mais isolado, trazia, vamos supor, o De La Cruz para fazer o tripé junto com o Everton Araújo e com o Jorginho e cuidar mais da bola. O Flamengo não precisava fazer esse jogo de trocação, toma lá, dá cá, lá e cá, não. Entendeu? A partir do momento que está com 1-0 no placar, calma. Só que o Leonardo Jardim voltou com o mesmo time, com certeza acreditando que o Flamengo ia acertar um contra-ataque, porque o Vasco dava muito espaço. Só que a gente também não acertava o contra-ataque. Chegamos ao segundo gol, uma boa jogada, o Pedro recebe pela área, pênalti claríssimo. Flamengo faz 2-0. Eu falei, agora matamos o jogo. 2-0, né? Só que o Flamengo, como eu já disse no início do episódio, historicamente o Flamengo não nos deixa tranquilo. A gente tem que sofrer até o final. E aí o jogo fica um joguinho meio lá, meio cá, meio morno, mas o Vasco cruzando muita bola para a área, sabe? O Flamengo deveria ter evitado o cruzamento, não deixar cruzar, uma marcação mais forte pelas laterais. Isso não acontece. Aí o Leonardo Jardim faz as substituições, coloca o De La Cruz, depois coloca o Saul. Só que aí o time toma o gol de escanteio. O gol de escanteio ali, aos 34, eu acho, 38, sei lá, do segundo tempo, dá uma sobrevida ao Vasco, sabe? O Vasco não vai desistir, nenhum time vai desistir. Só que o Flamengo tem que matar o jogo, catimbar um pouco mais, entendeu? Segurar mais a bola. Esse juiz, qualquer contato ele marca falta, qualquer contato. Fizemos 2-0 no placar, acabou o jogo. Joga a bola pro ponta, o ponta espera a falta, cai, bate a faltinha, toca a bola. O Flamengo acelerou quando não era para acelerar. E quando tinha espaço para acelerar no contra-ataque, errava. Aí foi castigado no final. No último lance da partida, o Plata, que machucou, o Plata era para estar lá na frente, isolado. O Plata vai dar o combate, coitado, culpa nenhuma dele, machucado. O rapaz do Vasco faz um cruzamento inteligente e o Flamengo toma um gol. Achei muito estranho não ter passado a imagem do VAR, que esse lance é muito ajustado. E aqui no Brasil, o lance ajustado, como foi, demora. E a gente fica vendo a cabine do VAR, traça a linha no zagueiro, traça a linha no atacante. Dessa vez foi muito rápido, sabe? Não estou aqui duvidando da arbitragem, estou falando que foi rápido. E a gente viu, na transmissão mostrou muito rápido a linha de impedimento. Por exemplo, na transmissão quando mostrou, eu não vi aonde que estava o jogador do Flamengo, porque eles traçaram a linha. Acredito que tenha sido no joelho do Léo Ortiz, mas tem que mostrar, entendeu? Então no último lance da partida do Flamengo é castigado. Por quê? Deixou o Vasco com a bola. Você não pode deixar o adversário tanto tempo com a bola e fazendo tanto cruzamento, uma hora da merda. E foi o que aconteceu. Então, acho assim, a proposta do técnico foi boa. O Flamengo faz 1-0 aos 12 minutos, aos 8 minutos ou 12, logo no início. O time cheio de ponta veloz, que é o que tinha para botar em campo hoje, ficou mais para o contra-ataque, beleza. Aí a gente cria algumas chances, principalmente com o Luiz Araújo, cara a cara, faz o gol. Quem se programa para jogar a maior parte do tempo de contra-ataque tem que ser mortal. Não dá para você armar seu time para jogar de contra-ataque e perder um gol, perder outro, não dá. Quem joga de contra-ataque teve a oportunidade, faz o gol. E repito, o Flamengo teve oportunidade, faltou
tomada de decisão correta e uma melhor qualidade técnica. O jogo de hoje, a vitória, era importantíssima para tirar 2 pontos do Palmeiras. Se o Flamengo vence hoje e vence o jogo atrasado contra o Mirassol, ficaria apenas 1 ponto atrás do Palmeiras. A gente continua 3 pontos, né, hipoteticamente. Acredito que o Flamengo não vai perder para o Mirassol no Maracanã. Então a gente botaria uma pressão maior no Palmeiras. Mas, no último lance, tomamos o gol. Que fique de lição para os próximos jogos. Sabe? A gente não pode deixar a bola tanto com o adversário. Tanto assim com o adversário. Depois que entra o Saúl de la Cruz, o time cuida mais da bola, mas perdeu bolas em excesso. Sabe? Depois ali que o Flamengo toma o primeiro gol, o Flamengo teve uma dificuldade terrível de atacar o Vasco, de segurar uma bola, de dominar uma bola, de acertar um drible, de acertar um passe. O que o Flamengo vinha fazendo muito bem nos últimos jogos era saber a hora de atacar em velocidade, saber a hora de cadenciar. Isso faltou hoje. Então, assim, tudo bem que clássico é clássico, nunca o Vasco não ia desistir, ainda teve aquele gol de escanteio ali, que por gol de escanteio acontece. Nós fomos campeão da Libertadores com gol de escanteio. Os adversários também vão fazer gol de escanteio na gente. Não pode acontecer a todo jogo, sabe? Mas assim, o que me incomoda é ter a oportunidade de fazer o gol, o Luiz Araújo cara a cara. Não estou crucificando o Luiz Araújo não, porque o Pedro também perdeu, mas não era uma chance tão clara. E não fazer. E no último lance, a gente tomar esse gol aí. É urgente a volta do Paquetá, sabe? O Paquetá, ali no meio de campo hoje, por exemplo, o Paquetá faria a função do Arrascaeta. O nível técnico e de inteligência subiria bastante. Mas, enfim, acontece que empate no último lance é dolorido, mas que sirva de lição para o Flamengo não deixar tanta bola com o adversário, sabe? A gente tem que cuidar melhor dessa bola. E se for jogar de contra-ataque, o jogo de hoje se ofereceu ao Flamengo, era tudo que o Flamengo queria. Fez um gol no início, um golaço do Pedro, o Vasco teve que sair, a gente com jogadores velozes, puxar o contra-ataque. A gente teve, no primeiro tempo principalmente, tivemos algumas oportunidades que a gente não conseguiu. Muitas vezes não conseguiu nem finalizar. E não podemos ficar nesse troca-troca com o adversário. A nossa defesa recuperava a bola, logo perdia. Recuperava a bola, logo perdia. Calma. Mas enfim, um empate amargo, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Acho que o Flamengo, como eu disse, sem os nossos 3 meias de criação, ainda conseguiu abrir 2-0. Na minha visão faltou, isso que eu acabei de falar, faltou um pouquinho de entender melhor o jogo e não deixar tanta bola com o Vasco. Valeu, pessoal, Nações Rubro-Negras, abraço e até a próxima.